Há uma correção do PET 4, a semana 2. Questão número 1. Em um conversor catalítico usado em veículos automotores, em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é a conversão de CO, que é o monóxido de carbono, reagindo com O2, formando o CO2. Sabe que as entalpias da reação abaixo são: pode-se afirmar que a reação inicial é endotérmica, exotérmica e o seu ΔH. Para a gente calcular o ΔH da reação de conversão de monóxido de carbono, que é o CO, formando o CO2, a partir do ΔH de algumas reações químicas conhecidas, a gente usa o que a gente chama de lei de Hess. O que a lei de Hess fala? A entalpia das reações químicas é a mesma independente do caminho ou do número de etapas. Então eu posso ter uma reação química que acontece em várias etapas, ou posso ter vários caminhos para uma reação química acontecer. O ΔH dessa reação química sempre vai ser o mesmo. A partir dessa teoria, desse teorema, em que a entalpia das reações químicas é a mesma independente do caminho ou do número de etapas, que a gente consegue calcular o ΔH de algumas reações químicas com base no ΔH de outras reações químicas. Então, o que a gente quer é essa reação final. O monóxido de carbono reagindo com oxigênio, formando dióxido de carbono. Então, eu pegando a primeira reação, eu observo que eu tenho monóxido de carbono no produto. Então, aqui eu tenho carbono grafita reagindo com oxigênio, formando o monóxido. E eu quero o monóxido como reagente, que a minha reação final ela tem que ter o monóxido como reagente. Então eu faço a inversão dessa reação. Então inverte o sentido da reação. Então eu vou escrever um monóxido reagindo com oxigênio formando um carbono grafita. Como eu inverti a reação, eu vou inverter o ΔH. Então o ΔH passa de ser menos 26,4 kcal para 26,4 kcal. Na segunda reação, eu tenho o dióxido de carbono no produto, e eu quero dióxido de carbono no produto. Então, eu mantenho o sentido da reação. Então, eu vou ter um carbono grafita reagindo com oxigênio, formando o dióxido de carbono. Como não houve inversão da reação química, o ΔH continua o mesmo, menos 94,1 kcal. Agora eu faço uma soma algébrica igual na matemática. Corto o que tiver de um lado do outro e a minha reação final vai aparecer. Então, de um lado eu tenho carbono grafita, do outro lado eu tenho carbono grafita, eu posso cortar. De um lado eu tenho um oxigênio, do outro eu tenho meio oxigênio. 1 menos meio oxigênio vai me dar meio oxigênio nos reagentes. Agora eu completo com os demais reagentes que eu tenho, que é o monóxido reagindo com meio oxigênio, sendo o produto o dióxido. Então eu consegui chegar na minha reação química final, que é o que eu queria. O monóxido reagindo com oxigênio formando o CO2. Para a gente achar o ΔH agora, basta eu somar os ΔH. H1 com H2, eu vou ter o ΔH dessa reação. Então, se eu somar 26,4 menos 94,1, eu vou obter menos 67,7 kcal. Isso me diz que essa reação é um processo exotérmico e libera essa quantidade de energia. Com isso, vai me dar a letra C. Essa reação é exotérmica e libera 67,7 kcal por mol. É isso.